Que privilégio poder compartilhar com você a preciosíssima Palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje eu quero tratar de um assunto da mais alta importância para você, para mim, para nós. O choro do arrependimento. E vamos basear esta mensagem em Oséias capítulo 12, versos 3 e 4. Vamos ouvir a leitura do texto. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. Este texto fala de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, pai das 12 tribos de Israel. Jacó é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. É o nome mais repetido em toda a Bíblia. É o nome de Jacó. Ele tem uma importância fundamental na história da redenção. Jacó era neto de crente, filho de crente, mas ainda não era crente. Ele saiu de casa depois de enganar o pai e trair o irmão, aos 77 anos. Ele foi para Padã Arã, trabalhou 7 anos por Raquel, mais 7 anos pela outra esposa, porque foi enganado pelo sogro, trabalhou 14 anos, e aos 91 anos ele quer voltar quando nasce seu filho José, e ele precisa trabalhar mais 6 anos, ficando, portanto, 20 anos fora de casa. Agora volta com família, com muitos bens, aos 97 anos. José tem 6 anos de idade. É nesse tempo que Jacó vai ter a experiência mais marcante da sua vida, no Val do Jaboque. Aos 97 anos, neto de crente, filho de crente, mas ainda não é crente. Sempre que ele se referia a Deus, o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaque, seu pai, mas ele não dizia, meu Deus. E ali no Val de Jaboque, o Jacó vai ter um encontro com Deus. Encontro iniciado pelo próprio Deus, que aparece numa teofania, um homem, um anjo, o próprio Deus, que vai lutar com ele, fisicamente. E a Bíblia diz que Jacó mede força com força, poder com poder, destreza com destreza, porque apesar de já ter uma idade bem avançada, ele não quer ceder, ele não quer mudar de vida, seu nome é um espelho da sua personalidade. Jacó significa suplantador, enganador, e até ali, esta era, de certa forma, a sua biografia, a sua história. Entretanto, nesta luta, quando ele não quer ceder, já de madrugada, antes do raiar do dia, o Senhor tocou-lhe na articulação da coxa, e ele ficou aleijado. E então, o Senhor quer ir, e ele se agarra ao Senhor e diz, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E então o Senhor lhe pergunta, qual é o teu nome? Parece óbvia demais essa pergunta. Entretanto, há 20 anos, esta mesma pergunta lhe foi feita pelo seu pai, quando ele entrou no quarto do seu pai, fantasiado de Esaú. E o pai pergunta, quem é você? E ele respondeu, eu sou Esaú. O pai não enxergava direito e dizia, a voz é do Esaú, a voz é do Jacó, mas quando ele chegou perto, com as roupas de Esaú, com pelos de cabra, como Esaú era um homem mais peludo, ele dizia, o cheiro é de Jacó, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. E então ele rouba a bênção do seu pai, ele engana seu pai,
Ele mente a seu pai. Ele usa o nome de Deus para mentir para o seu pai. E agora, quando o Senhor pergunta, qual é o seu nome? Ele responde assim, Jacó. Aquilo não foi meramente uma resposta, aquilo foi uma confissão. Ele está dizendo, eu sou enganador, eu sou um suplantador, eu sou um mentiroso. E dessa forma, é digno de destaque que o Jacó vai ter uma experiência com Deus ali, porque ali Deus muda o nome dele. Deus muda a vida dele. Chama-o de Israel, príncipe de Deus. E aos 97 anos, este neto de crente, filho de crente, vai ter a sua experiência de conversão e vai afirmar, vi o Senhor face a face e a minha vida foi salva. A partir daí, Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Essa experiência dele é contada pelo profeta Oséias com um detalhe que não aparece no livro de Gênesis, capítulo 32, onde está registrado esse episódio. Oséias diz que ele lutou com o anjo e prevaleceu, e ele lutou com Deus e chorando, clamou por misericórdia. É o choro do arrependimento. São as lágrimas sinceras de alguém que reconhece que 97 anos fora vivido, mas apenas numa religiosidade nomenclatural, sem transformação da vida, sem mudança do coração, sem conversão verdadeira, sem conhecer de fato Deus como Deus pessoal da sua história. Talvez eu estou falando para alguém que é neto de crente, filho de crente, alguém que está debaixo das bênçãos da aliança, alguém que tem recebido promessas de Deus e usufruído das bênçãos de Deus, mas alguém que conhece a Deus apenas de segunda mão, Deus do avô, Deus do pai, mas não o seu Deus pessoal. Hoje eu quero encorajar você a olhar para a vida de Jacó e a reconhecer que Deus não quer ser apenas um Deus de segunda mão, o Deus da experiência dos outros. Ele quer ser também o seu Deus. Quem sabe você hoje, à semelhança de Jacó, possa experimentar também o que nós chamamos de o choro do arrependimento. Eu destaco aqui algumas coisas importantes na vida deste homem. A primeira coisa é que foi o próprio Deus quem começa a luta com Jacó. A salvação é uma obra de Deus, que é começada e concluída por Deus. Não é Jacó que dá o início a essa batalha, é o próprio Deus que luta pela salvação dele. A segunda coisa é que Deus amou Jacó, diz a Bíblia, antes dele nascer. Deus escolheu não por causa de méritos dele, mas pela sublimidade da graça de Deus. E é assim que também a Bíblia diz que Deus nos ama, não por nossa causa, mas apesar de nós. Terceiro lugar, Deus tomou a iniciativa para salvá-lo. É Deus quem luta com ele. É Deus quem luta até ao amanhecer com ele, porque o propósito de Deus era salvar Jacó. Mas mais, Deus dispôs a ferir Jacó para não perdê-lo eternamente. Às vezes, é preciso uma medida radical. Aqueles que se recalcitram contra os aguilhões precisam talvez de uma experiência dramática, como Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, e como Jacó, no Val de Jaboque. Mas Deus irá às últimas consequências para não perder você. Mas ainda é muito importante que Deus não desistiu de Jacó, apesar das resistências dele. Deus foi até o fim da linha com ele, para levá-lo às lágrimas do arrependimento e para trazer a ele a bênção da salvação. Quero destacar ainda com você que agora Jacó reconhece a sua necessidade de Deus. Ele está ferido, ele está aleijado, ele perdeu a articulação da coxa.
Ele se sente carente e necessitado. E é isso que a graça de Deus pode operar na sua, na minha, na nossa vida. É tornar-nos conscientes de que nós carecemos da graça de Deus. Ainda mais, Jacó chorou, buscando misericórdia. Só aquele que está verdadeiramente cônscio do seu pecado, das suas mazelas, de que o pecado é maligníssimo, que o salário do pecado é a morte, que não tem méritos para apresentar, é capaz de chorar pelos seus pecados. Essa é a lágrima da vida, esta é a lágrima do arrependimento, esta é a lágrima da alegria da salvação em Cristo Jesus. Mas me permita ainda dizer que Jacó confessa o seu pecado, ao dizer: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou suplantador, a minha vida foi vivida toda até os 97 anos nessa esteira da mentira. A não ser que você reconheça o seu erro, o seu pecado, a sua carência da graça de Deus, não há esperança. Não há esperança. Porque sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Sem novo nascimento, ninguém entra pelos portais dos céus. É necessário que se arrependa e creia para que possa alcançar a salvação. Mas finalmente, Jacó teve um encontro pessoal com Deus no Val de Jaboque e vai dizer: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de rito sagrado, não é uma questão de sacrifício, não é uma questão de misticismo, sincretismo religioso, não, é uma experiência de um encontro real, profundo e pessoal com Deus, que tem um antes e tem um depois. E hoje pode ser o seu dia, hoje pode ser a sua oportunidade. Eu quero orar com você e hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, entregando-se a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus amado, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos agora nos assistem. Assim eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém.